Recebendo aqui nos estúdios da Rádio Princesa, Alexandre Bonibágio, da Bonibágio Consultoria e Engenharia Ambiental. Engenheiro ambiental, Alexandre. O convite até para o Alexandre vir aqui, a gente vive um momento de muita preocupação, que alguns anos atrás fazia uma construção meio que a critério, e independente do local, a destinação de resíduos, enfim, uma série de situações que algum tempo atrás não era tão cobrado. Hoje, com a logística reversa, a cobrança de indústrias, né, de poluentes de repente retornarem, é um assunto que ainda está em princípio, mas está em discussão. Agora, construções inadequadas, resíduos que são muitas vezes levados pelas águas. Então, Alexandre, a ideia de te convidar para vir aqui é realmente para falar sobre essa situação. Como é que está essa situação em Grão-Pará? Se há muitas situações adversas às leis ambientais, e inclusive com consequências legais, e que orientação você tem para passar? Uma alegria recebê-lo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ramon. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. É um assunto bem importante, né, que eu venho falar aqui hoje, né, porque nós temos inúmeras situações no nosso município que ainda acontecem, né, de formas irregulares. Muitos ainda se dizem não ter conhecimento, mas hoje as leis ambientais são quase que diariamente são vistas, são ouvidas, são informadas nos noticiários. Nós temos que ter uma destinação adequada dos resíduos. Antes de efetuar uma determinada construção, se informar com os órgãos ambientais, né, ou com o pessoal técnicos da área, para ver se aquela determinada construção ou a execução daquela determinada atividade está de acordo, se pode fazer, se não pode fazer, e se não pode, o que se deve ter em mãos, para que essas pessoas não fiquem sujeitas à fiscalização ambiental. Hoje nós temos um órgão ambiental no município, a fundação que é responsável, mas também temos o pessoal da Fátima, né, hoje atualmente IMA, o pessoal da Polícia Ambiental que constantemente está no nosso município. Eu até tive uma conversa aí esses dias com os fiscais, eles falaram que até o município de Grão-Pará não tem tantos crimes ambientais como tem na região, mas tem. Então, é importante que determinadas construções, né, principalmente se estão situadas à beiras de córregos e rios, se já existem outras edificações no município, naquele determinado local, se merece essa atenção. Então, vá lá na Fundação do Meio Ambiente, se informem, né, vai ali no nosso escritório, né, se informa certinho, que a gente vai estar passando quais documentos que a pessoa tem que ter, quais alvarás, quais licenças que tem que ter e quais os meios para que isso possa ser feito, para que essa pessoa, né, essa empresa não fique sujeita à fiscalização e às multas ambientais. No interior da cidade, quem que é obrigado a procurar uma empresa para elaboração de projetos e estarem de acordo com as leis ambientais, Alexandre? Olha, tanto na área rural quanto na área urbana, dependendo da atividade, precisa de licenciamento, né? Na área urbana, o pessoal já está mais ciente, né? Se tu tem uma determinada empresa, isso é cobrado na prefeitura, isso é cobrado num banco, em algum determinado local é cobrada a licença ambiental. Então, essa empresa, né, ou essa atividade, ela busca o licenciamento. Na área rural, a mesma forma. Muitos agricultores precisam de financiamento para um determinado tipo de atividade, seja suinocultura, seja piscicultura, bovinocultura leiteira. Qualquer atividade precisa do licenciamento para conseguir o financiamento. Então, é cobrado, é feito o trabalho de forma regular, né? Mas nós temos muitos casos ainda em que ocorre desmatamento no interior do nosso município, ocorre a retirada de material dos rios sem a devida autorização. Então essas pessoas estão sujeitas, né? A gente recebe aí quase que semanalmente, né, alguma autuação, né? E eles vêm até nós para fazer essa defesa. Então é importante a gente estar passando esse comunicado para a população, né, antes de executar um plano de corte. Você está fazendo o caminho inverso, então, nesse caso aí. Mas depois fica tudo muito complicado, né? Porque tem que fazer a defesa, tem que fazer o plano de recuperação. Porque há uma resistência também. Isso. Alguns casos vão parar até no Ministério Público? Quase todos, né? Qualquer auto de infração tem que passar para o Ministério Público para ver
se abre processos ou se não abre, né? Dependendo da situação, da gravidade do dano ambiental, é que o promotor vai julgar. Então, o que eu estou fazendo aqui também é orientar esse pessoal, né? Antes de executar essas atividades, seja um corte de vegetação, retirar material de rio, descartar de forma irregular um resíduo, vai lá e se informa comigo ou vai até lá na fundação, que eles também vão passar as orientações corretas para que o pessoal não fique sujeito às multas ambientais. Antes de ir para a fundação, digamos assim, no processo de encaminhamento, tem que passar por uma empresa de elaboração de projeto. Dependendo da atividade. Porque a fundação não elabora projeto, né? Não, a fundação só fiscaliza. A fundação fiscaliza e fornece a licença ou a autorização ambiental para te executar a atividade. Mas antes disso, um técnico tem que elaborar o projeto. Certo. Então a função lá da fundação não é elaborar projeto, é conceder a licença. Porque às vezes as pessoas podem ter uma ideia errônea de qual é o papel da fundação. No começo a gente ia muito para a fundação, né? Via bastante essas situações, né, que o pessoal achava que a fundação foi criada para elaborar projetos, né, pro investidor. Para o investidor, para o proprietário, para o dono da empresa, para o agricultor, mas não é lá. Eles vão fornecer a licença, mas antes disso, um técnico, né, um engenheiro tem que elaborar o projeto para depois conseguir a licença. Você falou aí de autorização e licenciamento. Qual é a diferença? Depende do porte da atividade. Se é uma atividade mais simples, é uma autorização ou certidão. Sem grandes impactos, digamos assim. Uma atividade com porte pequeno, né? Certo. Agora, grandes atividades, grandes empreendimentos, daí precisam de licenças, que já é um pouco mais rigoroso. Certo. A atuação do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, ainda é bastante intenso aqui na região. E quais áreas que ele vem atuando, Alexandre? Eles atuam bastante na questão da suinocultura. Certo. Ainda é uma atividade que é passível de licenciamento somente pelo Estado, né? Então nossa fundação não pode liberar a suinocultura. Então o pessoal da Fátima, né, que é o Instituto do Meio Ambiente, que é o IMA, eles trabalham mais com suinocultura e o restante das atividades fica tudo para a fundação. Madeireiras, bovinocultura, piscicultura, terraplanagem, corte de vegetação. A extração de saibro aí nos rios também é o IMA? O município pode fazer. Pode fazer também. O município pode fazer, mas para isso tem que formalizar um convênio com a Murel e que o Márcio já formalizou esse pedido para fazer esse convênio com o pessoal da Murel. O município já está conveniado, então. Alexandre, em relação às multas, preocupa muito já esses que estão aqui? Ou... A questão da multa, o único prejudicado é o autuado mesmo, né? Que tem que recorrer, tem que fazer a defesa, tem que fazer o plano de recuperação, dependendo da atividade que foi executada, né? Fica à mercê de participar de audiências no fórum, no Ministério Público, né? Para resolver o caso. E além disso tudo, ainda tem que gastar, né? Para pagar essa multa. Então, e oscila essa multa, Alexandre? Oscila, né? Depende da atividade que foi feita. Pode chegar a quanto a multa máxima, assim? A multa, digamos, da mais apavorante. A multa, a lei, ela é clara, vai de R$500 a 50 milhões de reais. Então fica nessa margem de 500 a 50 milhões. Então... Mas isso, a maioria das multas aqui do nosso município fica na faixa aí de 5 a taxa de loteamento. É difícil, mas a lei é clara, a lei exige isso. E tem que seguir o que diz a lei para que possa vender lotes corretamente. Alexandre, a formação do profissional da engenharia ambiental e florestal nunca foi tão importante como nos dias atuais, eu acho, né? Quando eu estudava não tinha tanta essa cobrança como tem hoje. Então isso foi melhor do que nós previmos na época, né? Teve um poder uma ação muito grande do Ministério Público nos últimos 10 anos para cá, em que eles exigiam a regularização da atividade, do loteamento, da empresa, né? E caso contrário, as portas se fechavam, né, devido ao valor das multas que eram aplicadas. Então, a partir dos últimos 10 anos, né, houve essa intensificação das ações dos órgãos ambientais, né, por detrimento do Ministério Público, que cobrou mesmo. E hoje é interessante que, assim, investimentos do Ministério das Cidades já tem alguma situação aí de exigências para a liberação de recursos.
Inclusive tá sendo iniciado, foi iniciado ontem uma reportagem especial da Globo em relação ao saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto no Brasil. É preocupante. Agora, e há uma perspectiva aí de que pelos próximos, até 2030, se tenha um avanço em percentuais que eu não lembro agora, que foi estipulado aí, para que o Brasil tenha, em termos de esgoto, coleta e tratamento de esgoto nas cidades. Você é otimista em relação a Grão-Pará, em relação a esse tempo aí e ao futuro? Em Grão-Pará foi elaborado e aprovado já uma lei na Câmara de Vereadores, né, que foi aprovado um plano de saneamento básico do município. Inclusive até este ano, né, 2018, tínhamos algumas metas a serem cumpridas, como por exemplo a implantação de fossa filtro sumidouro nas casas do centro do município. Isso aí a gente tem toda a convicção que não foi cumprido, né? Porque ainda a rede de esgoto, a maior parte da rede de esgoto ainda cai tudo na drenagem pluvial e é encaminhado para os rios, né? Nós estamos atrasados quanto ao plano de saneamento que já foi aprovado. Nós estamos devendo, só porque isso vai começar a complicar mais ali na frente, quando o município precisar de um determinado financiamento, de um determinado recurso, e eles exigirem a execução do plano. Daí lá, na frente, eles vão ver que o nosso plano que já foi aprovado, nada foi cumprido. Devagarinho está indo, mas teria que acontecer de uma velocidade maior. Alexandre, mais alguma informação? A gente quer te agradecer a presença aqui. Eu agradeço pela oportunidade. E o pessoal aí que tiver dúvidas, vá lá se informar, conversa conosco lá no escritório, que a gente vai estar passando as orientações corretas para evitar esses autos de infração aí, que isso complica bastante a vida do empreendedor, do proprietário rural. Passo lá no escritório que a gente conversa. Agradecer novamente à rádio por esse espaço e tenham todos um bom dia. Estamos à disposição. Além de você, é você e a Débora que trabalham lá. Isso, eu e a Débora e a minha esposa, que é arquiteta também, Daniele. Valeu, então, Ramon, até mais. Parabéns, bom trabalho para vocês.